gestão do projeto obriga-nos, para que eles tenham sustentabilidade, que haja a validação do âmbito e dos requisitos por todas as partes interessadas. E quando nem todas as partes interessadas participam, e quando o âmbito e os requisitos não são validados pelas partes interessadas, então nós temos o que estamos a ter hoje. Temos uma grande vontade política, mas uma execução que não está correta. Ela não corresponde àquilo que é, a nível do nosso planeta, testado e retestado como boas práticas de gestão. Se não temos boas práticas de gestão na execução dessas reformas, e acabei de mencionar alguma que é duplicação ou concorrência no Orçamento Geral do Estado em atividades que pertencem na cadeia de valor a uma instituição, mas que outra instituição também o está a fazer. Portanto, vamos gastar mais dinheiro, mais recursos em atividades que não devíamos estar a fazer, que devíamos estar a estender ao longo da cadeia de valor, e por isso as famílias são aquelas que pagam. Por quê? Porque o Estado não tem dinheiro e é do bolso das famílias que o Estado vai buscar dinheiro para pagar as dívidas que contraímos, com reforma ou sem reforma. Portanto, a gestão de projetos tem que estar na base de toda a política que nós desenvolvermos na nossa grande oportunidade de reformarmos rapidamente a nossa economia, por forma a podermos produzir mais, dando mais capacidade de criação de rendimento às nossas famílias, e aí sim vamos ter a redução da fome ou a erradicação da fome e da pobreza. De outra forma, não vamos conseguir. Aí também entramos na questão da diversificação da economia, não é? Aliás, agora, na época do boom do petróleo, quase que não se fez nada, agora fala-se muito disso, mas as divisas agora estão cada vez mais escassas, devido também à produção de petróleo que está muito baixa, não é? Nesse caso fica mais difícil, por exemplo, a diversificação da economia. A diversificação da economia é um grande chavão, soa muito bem, mas se não tivermos capacidade técnica ou profissional a nível das nossas escolas, por forma a criarmos jovens interessados desde tenra idade, a olhar para o seu meio ambiente, a serem capazes de montar as suas próprias secretárias ou as suas próprias carteiras escolares, em vez de continuarmos a pagar e a pagar e a pagar, e em vez de continuarmos a ir buscar técnicos no exterior para virem fazer, ou consultores do exterior para virem resolver os nossos problemas, meu filho, não vamos conseguir. Quem resolve os problemas da nossa casa temos que ser nós. Vamos cair várias vezes, mas vamos aprender. E isso é uma coisa que não temos sido capazes de fazer. Nós não temos tido capacidade de aprender as lições dos nossos fracassos, porque nós não temos tido a humildade de olhar de frente e identificar os nossos fracassos. Onde é que nós falhamos? Por que é que nós falhamos? E como é que não vamos falhar outra vez? E isso aprende-se quando começamos a andar pela primeira vez. Nós caímos tantas vezes até aprender a andar, mas depois de aprender a andar, nós raramente caímos. Mas também não desistimos quando caímos. Mas nós continuamos a cair sistematicamente. Nós não olhamos de frente para os nossos erros. Nós não fazemos a avaliação do impacto dos nossos programas e dos nossos projetos. Acha que a agricultura deve ser a base para essa diversificação? A agricultura é a base em todo o mundo. Sem alimentação, não há sustentabilidade humana. E a indústria é o fator decisivo. É a transformação do produto que nos vai dar a capacidade de criar mais rendimento, de criarmos a extensão de vida dos nossos produtos agropecuários. Mas, sobretudo, é a indústria que nos dá a capacidade de criar valor acrescentado aos nossos produtos, quer sejam da agricultura, quer sejam da pecuária, das pescas ou dos recursos minerais. Temos que aprender a transformar dentro do nosso país.
Os nossos blocos de granito, de mármore, não podem continuar a sair do nosso país como estão. Temos que os transformar no país. Temos que olhar para aquilo que já temos e como é que nós fazemos uso, fruto daquilo que já temos. Mas temos que capacitar os nossos jovens. Temos juristas a mais, psicólogos a mais e engenheiros de menos. Não temos engenheiros. Não temos técnicos básicos, médios, não temos. E sem isso o país não vai ter diversificação, não vai ter desenvolvimento. São esses jovens que, imagine que se pegarmos no programa do INEFOP e em vez de termos um programa paralelo e integrarmos na escola primária e secundária, esses jovens vão já começar a fazer algo novo. Por quê? Porque a mente deles foi ocupada desde tenra idade a aprender a desenvolver, a criar coisas novas. E se nós não fizermos isso, não é com juristas e psicólogos que nós lá vamos. Não é só com quadros superiores. Um país sem engenheiros e sem técnicos não vai conseguir desenvolver o seu potencial na sua plenitude. E temos agora, nós não temos técnicos suficientes para a agricultura. Não temos técnicos suficientes para a indústria. Não temos. E temos que ter. Problema com a formação, neste caso. O problema é a forma como a educação no seu todo, o sistema de ensino está desarticulado das necessidades técnico-profissionais do país. O país, eu pergunto assim, estamos a usar não sei quantos mil milhões para um novo programa e já vamos no terceiro programa do INEFOP. Mas a pergunta que eu faço, tem o INEFOP o levantamento de quantos técnicos agrícolas nós precisamos? De quantos técnicos, de que competências nós precisamos para desenvolver a nossa indústria mineira, a nossa indústria ligeira, a nossa indústria pesada, ou a nossa agroindústria? Quem está a formar esses técnicos? Então, se isso não está aliado, ensino primário e secundário, ensino técnico profissional e ensino da ciência e tecnologia com o Ministério da Indústria e do Comércio, com o Ministério da Agricultura, com o Ministério do setor primário, quer seja dos recursos minerais, quer seja da agricultura, das pescas e também da energia e água. Se isso não tiver tudo integrado, como é que a Coreia do Sul saiu da pobreza perfeita para um país tecnológico? Eles tinham uma estratégia clara. Precisavam de tantos técnicos disto, daquilo, do outro e do outro. E as escolas começaram a formar. Nós temos esse plano de quantos técnicos de quê que nós precisamos? É a pergunta que eu faço. O INEFOP sabe exatamente quantos técnicos nós precisamos em cada uma das nossas, no nosso desenvolvimento industrial? Trabalhou com a indústria, trabalhou com os outros setores primários no sentido de se identificar o que é que nós precisamos. Esses recursos estão integrados e lá voltamos nós à integração de recursos, porque produzir técnicos, produzir conhecimento também é uma cadeia de valor e ela tem que ser iniciada desde a tenra idade. Não é depois dos jovens andarem no Kuduro e no Fafandó, é que eles de repente vão querer começar a descobrir pequenas coisas. A mente já está ocupada com outras coisas. Vamos ver como é que o Japão faz. Ok. Pronto, já vimos que a industrialização do país, continuando uma miragem, os polos agroindustriais carecem de infraestruturas. Ok? Mas aqui a doutora trabalhou no governo, trabalhou no IDIA, que é o Instituto de Desenvolvimento Industrial. Ok? O que fez? Qual foi o seu contributo para o desenvolvimento desse setor? No país temos 22 polos industriais, pelo menos um por cada província. Províncias há que tem 2 ou 3. E também temos um programa chamado PROFIR para o desenvolvimento de polos industriais rurais. Ok? E vamos falar da integração. Mas depois o Ministério da Agricultura tem um outro programa de polos agroindustriais.
Mas depois vamos falar de avaliação do impacto. Todos os dinheiros que foram disponibilizados desde a resolução 1/89, que cria os parques industriais no país, todos os valores foram aonde? Onde está o impacto? Onde está a avaliação? Onde está a responsabilização? O mesmo para o Profir. Um excelente programa, que devia ter mais integração, mas não está a funcionar. Por que não está a funcionar? É uma questão de avaliação. É uma questão de justiça também, de responsabilização. Se não temos, é porque quem esteve a gerir não teve que apresentar contas. Não fez a apresentação daquilo que estava a fazer. Mas o Estado em si também não fez a avaliação do impacto. Não fez a responsabilização. Então temos a maior parte dos nossos polos agroindustriais, dos nossos polos industriais quase sem nada, sem infraestrutura. Por quê? Porque depois o governador atribui terreno, o administrador atribui terreno, o SOB atribui terreno, mas não há uma política clara que diz que todo o executivo, todo o detentor do poder deve direcionar o desenvolvimento industrial para as áreas definidas como polos industriais. Lá não há infraestrutura, sim, mas os terrenos que estão a ser concedidos também não têm infraestrutura. Então, é uma questão de falta de integração. Por quê? Porque os valores depois não entram para onde eles devem entrar. Lá está a concorrência institucional. Não temos um plano diretor do desenvolvimento industrial de cada município, de cada província. Por quê? Como que vamos desenvolver o país se não temos planos diretores municipais e planos diretores provinciais, por setores? Isso custa muito dinheiro, nós não temos dinheiro. Não tem que custar muito dinheiro. Nós já temos nossos funcionários públicos, mal ou bem, a serem pagos. Temos competências, vamos chamar a universidade também. Os valores que normalmente atribuímos às grandes empresas de consultoria internacional, divididos o mal pelas aldeias, como costumamos dizer, vai chegar. E o resultado desses planos vão ser planos de acordo com as nossas necessidades e as nossas prioridades. É uma questão de gestão de integração, porque isto é um projeto também, é um programa. Isso foi uma das ideias que levou no IDEA? Sim. Para além de se fazer a inventariação dos ativos que nos foram atribuídos, era necessário também perceber, compreender e entender porquê que não estávamos a trabalhar. O porquê, temos que olhar de frente para o erro, para a falha, para podermos então começar a corrigir. Leva tempo, mas é necessário ser um esforço conjunto das respectivas instituições que trabalham em coordenação para que programas e projetos do Executivo sejam efetivamente executados de acordo com aquilo que são a validação do âmbito e dos requisitos pelas partes interessadas ou pelos stakeholders. Mas por que saiu do IDEA? Os seus projetos não foram levados em conta? Houve lá, os seus interesses não foram tidos nem achados, as suas ideias, o que houve lá? Eu não sou funcionária pública. Eu estava de empréstimo no Estado. Foi um privilégio tremendo perceber, compreender e entender melhor da parte de dentro porque é que não estamos a funcionar mais. Mas tudo tem o seu tempo. E para mim chegou. Outros continuam, mas pelo menos eu levei um grande aprendizado. E estou aqui hoje a explicar o que eu encontrei. A concorrência interministerial e institucional